Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que muito bem. Eu sou Ale Hilário, eu sou professor de música e eu criei esse canal para falar com vocês sobre música, né? Tanto de um lado mais técnico e teórico, mas também tentando trazer um caráter mais pessoal, né? A minha contribuição não só como professor, mas também como uma pessoa que se envolveu com música em algum momento da sua vida. No meu caso, foi muito cedo, né? Ainda no final da infância, ali na pré-adolescência. Então, os primeiros vídeos do canal são para contar para vocês como que eu fui entrando no mundo da música. Então, tem vídeos anteriores, 2 vídeos anteriores que tratam disso. O primeiro vídeo que é o como comecei no violão e depois como comecei no baixo. Então, se você quiser acompanhar essa história de uma maneira mais cronológica, sugiro que vá lá no primeiro vídeo do violão, depois passe pelo do baixo, para depois vir nesse aqui. Mas se quiser pegar daqui e depois voltar nos outros também, fica à vontade, tá bom? Como vocês viram, eu comecei tocando um pouquinho de teclado. Também tá no título do vídeo, então não tem surpresa nenhuma. É disso que eu vou falar aqui. O teclado, eu me lembro ainda na infância de ter um amigo que tinha um teclado de 4/8, ele era um teclado menor que os habituais, né? Geralmente de 5/8, então um teclado um pouco menor. Ele tinha esse teclado e carregava para lá e para cá, movido a pilha, e a gente ficava brincando com esse teclado, mas eu não... Até então eu não tinha muito fascínio por música, a ponto de ver aquilo como um instrumento, como uma expressão, nada disso. Era só um brinquedo que tinha uns sons legais, tinha uns sons de bateria, tinha uns sons esquisitos e que eu gostava de brincar com esse amigo meu. Mas lá por 94, alguns meses antes da apresentação do show que eu fiz com o grupo de música lá da igreja, eu falo sobre isso no vídeo anterior, mas acredito que nesse mesmo ano, alguns meses antes dessa apresentação, quando eu toquei num baixo pela primeira vez, meu pai, né, meses antes, ele comprou um teclado. E aí esse teclado ele não deu nem pra mim, nem pra minhas irmãs. Ele comprou o teclado, era dele pra casa, pra todo mundo tocar. E quando ele comprou esse teclado, eu já estava no outro momento. Eu já estava tocando violão, já estava começando a tirar as primeiras linhas de baixo no meu violão. Já estava fascinado por Engenheiros do Havaí. E então, por esse meu fascínio nessa banda, né, eu ouvia muito, quase que o tempo inteiro, e tentava tocar as músicas, tirar todos os detalhes que a minha capacidade permitia naquele momento. Eu tinha os discos, vinilzão ainda, eu tenho alguns, futuramente eu posso trazer aqui para vocês verem o estado das crianças, mas eu pegava esses discos e nos discos tinha os encartes, né, com os créditos das gravações, quem fez o quê. E eu sempre via que o Humberto Gessinger, ele além de cantar e escrever a maioria das músicas, ele também tocava baixo, tocava piano, teclado e tocava violão. Então eu já estava tocando violão, já estava começando a tocar baixo. Então eu fiquei muito interessado em tocar o teclado também, porque eu queria parecer com aquele cara, né? Eu queria ter as mesmas habilidades que aquele músico que tanto me inspirava. Então quando meu pai chegou com o teclado lá em casa, eu fiquei muito tempo em cima desse teclado, tentando tocar e meio que aprendendo sozinho, né? Tinha um livro que meu pai comprou junto, que tinha ali algumas músicas, alguns desenhos de acorde, mostrando mais ou menos como tocar uma escala. Então eu ficava entre devorar esses conteúdos e tentar fazer alguma coisa no teclado e ficar ouvindo as músicas dos engenheiros e tentando tocar também, né, no teclado do meu pai. Então, uma das primeiras músicas que eu toquei foi essa que eu fiz aqui na introdução desse vídeo, né, que foi um trechinho do Pra Ser Sincero, que é uma música que começa com um piano, que anos mais tarde eu fui descobrir quem tocava não era Humberto Gessinger, né, quem gravou foi o guitarrista e nos shows Humberto tocava. Mas na época, pra mim, era Humberto que fazia, então eu tinha que tocar também.
Então meu começo foi assim, tocando muita coisa dos engenheiros, tudo que dava para tocar no teclado eu tocava, e com o passar do tempo eu passei também a tocar na igreja, eventualmente, né? Eu ficava entre o violão, de vez em quando eu tocava teclado, raramente. Eu fui tocar teclado na igreja mais alguns anos depois, pretendo falar disso aqui num vídeo futuro, né? Da minha passagem pela igreja, né? Com os instrumentos, como que também foi uma escola muito importante para mim. E então futuramente eu volto aqui para falar sobre, né? Mas aí, em vez de falar de um instrumento só, eu vou falar desse contexto ali da igreja, dos grupos de canto, das bandas que eu participei depois, ok? Hoje era um vídeo mais só para contar um pouquinho, né? Esse início no teclado. E se vocês estão gostando desses vídeos, né, do conteúdo desses vídeos, desse pedacinho da história que eu estou contando, deixem aqui embaixo, comentem, curtam o vídeo, isso é importante. Deixem também, né, suas opiniões, seus relatos pessoais, se vocês quiserem. Eu vou gostar de ler, né, como que vocês começaram, como que vocês migraram de um instrumento para o outro, se é esse o caso. Se vocês estão começando agora, quais que são as dificuldades que vocês enfrentam. Eu comecei numa época muito diferente. O acesso que a gente tinha às coisas era totalmente outro. E a mentalidade também, eu acredito que era muito, muito diferente, né? Era um mundo pré-internet, onde ter um computador em casa não era uma realidade ainda. O telefone era uma coisa muito recente para muita gente. Estou falando aqui do início dos anos 90. Eu lembro que a primeira linha de telefone que eu tive em casa não era da minha família. Ela era dividida. Era uma linha compartilhada com os vizinhos. E isso era uma coisa comum, né? Então é uma outra época, um ritmo totalmente diferente. Então eu sei que muito provavelmente quem está começando hoje enfrenta desafios muito particulares que eu não enfrentei na época, né? Eu convivo com eles hoje, mas quando eu comecei eu não tinha esse tipo de desafio no sentido de ter tanta informação, de ter tanta exigência de velocidade nas coisas. A gente precisa aprender tudo muito rápido, a gente precisa se dedicar a coisas por um objetivo muito claro. Eu não posso me dedicar à música porque eu gosto de música. Eu preciso me dedicar ao teclado porque eu preciso aprender a tocar teclado muito bem e ser melhor que fulano, e ser capaz de fazer isso, aquilo e aquilo outro. E muitas vezes o contato com a arte, com a música, ele perde um pouco desse sentido inicial, né? Que é de ser uma companhia, de ser algo prazeroso que você faz por você mesmo. Então, acho que esse é um tipo de tema que eu sempre vou trazer aqui no canal de alguma maneira, em alguns momentos de uma forma mais explícita e em outros, né, mesclado ali com o conteúdo principal daquele vídeo. Mas é uma visão que eu gostaria de compartilhar com vocês e também entender como que vocês veem, né, essas coisas. Mas já estou falando demais, o vídeo já está ficando longo, já está fugindo um pouco do principal. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, querem ver mais coisas do tipo aqui, comentem aí embaixo, sugiram, né, outros conteúdos, coisas mais teóricas, mais técnicas, aplicação, né, seja o que for. Compartilhem aqui comigo, para eu também ir entendendo em que sentido que eu posso colaborar melhor com vocês, ok? Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo.